em diante, em nome do Senhor Jesus. Antes eu queria deixar aqui o título da palavra para que a gente entenda o que o Senhor vai falar conosco aqui hoje, que vai dizer assim: quem come este pão viverá para sempre. Glória a Deus. O plano de salvação começa aqui. Amém? Grave esse título em nome de Jesus. João 6:53 vai dizer: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga e ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto escandaliza vós? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que vos digo, são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que era o que não cria e quem era o que havia de entregar. E dizia, pois, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não me lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. E nós temos crido e conhecido que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Quero desde já glorificar a Deus por estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Queridos, eu fiz aqui algumas anotações e a palavra vai dizer: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que não comeis da carne do Filho do Homem e não bebeis o sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Só recebemos a vida eterna por meio da fé e da comunhão com Deus. Somente nele e na sua palavra encontramos alimento para sermos sustentados e preservados
espiritualmente até o fim. Comer da carne do Senhor e beber do seu sangue significa a própria do sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus, e o mesmo que se apodera da vida que Ele nos concede por meio de sua morte. Eu meditei essa semana nesse livro e eu não consegui sair desse 7, porque Deus, Ele falou tremendamente comigo, querido. E hoje é interessante que eu coloquei assim no título: o plano de salvação começa aqui. E esse título aqui foi um estudo que a gente teve ali quarta-feira, a qual o pastor Cleito ele trouxe no ensino. E hoje eu e minha esposa, a gente vinha ali no carro, e ali enviaram algo para ela a respeito de um jovem que ficou na casa de recuperação. E não ficou só uma vez, querido. Ele ficou uma, ele ficou duas, ele ficou 3, ele ficou 4. Mas hoje, infelizmente, querido, a oportunidade dele veio a acabar. Ele veio a óbito devido a um estrupo com a criança. E a Rotan ali atrás dele, segundo o relato aí do repórter, ele trocou um tiro com a polícia e a polícia veio a matá-lo. E aí eu fiquei meditando, querido. Veja bem o título desta palavra: o plano de salvação começa aqui. E aí, irmão, eu fico assim meditando quantas e quantas oportunidades Deus tem nos dado. Deus tem dado para todo mundo que se encontra nessa terra. Por mais que muitas das vezes, querido, eu seja uma pessoa leiga, por mais que muitas das vezes pessoas não venham falar do amor de Deus através de mim, mas aqui já foi pregada, não foi uma, nem duas, nem 3, nem 4 vezes, foi várias vezes a respeito de que a palavra do Senhor, querido, ela tem sido falada a respeito através de rádios, através de WhatsApp, através de uma mensagem que entrega na rua. E esse jovem hoje simplesmente ele não está mais aqui. E eu vinha falando para minha esposa como ele, dentro da casa de recuperação, era uma pessoa, meu irmão, que ele nunca deu um trabalho. E aí do nada, querido, por tantas e tantas oportunidades a qual ele teve, veio acontecer isso. E aí eu fico meditando, querido, será que as pessoas que andam sobre a terra, elas têm essa capacidade, esse poder de saber o dia e a hora que ele vem, para que naquele momento ali, ela se acha no direito de se arrepender e achar que simplesmente eu irei para o céu por conta disso? E não é assim que funciona, porque a palavra de Deus vai dizer, querido, que o plano de salvação começa aqui. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que renunciar, eu tenho que matar a carne, eu tenho, querido, que deixar os prazeres do mundo para trás. E como eles são fáceis de deixar para trás, né, querido? Meu Deus. Porque se eles fossem fáceis, aqui nem cabia de tanta gente. Mas não é fácil, querido. Só que se eu e você, querido, não acreditar nesse Deus que morreu por mim, por você e pela humanidade, e que foi preparar um lugar. Amém. E se a gente renunciar, meu querido, se a gente olhar para trás, voltar para trás, a gente pode se deparar como esse jovem hoje se deparou. E sabe o que é interessante nisso tudo, querido? É porque do nada
pessoa ali que, meu Deus, mas essa pessoa, ela era tão boa. Mas uma coisa, querido, é uma pessoa boa estando em Jesus. Outra coisa, querido, é uma pessoa fazendo a vontade de Satanás. E quando eu e você, querido, não estamos na presença de Deus, nós estamos fazendo, querido, a vontade de Satanás. E a palavra vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra também vai dizer que Deus veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância, querido, infelizmente só tem em Jesus Cristo. E esse Jesus, querido, que muitos não querem porque acha, querido, que é um peso. A realidade hoje do mundo, querido, é que Jesus, servir a Deus é um peso. Ah não, eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo, eu vou ter que parar de fazer isso. Mas olha só a novidade. Você para de fazer tudo isso, mas tem a vida eterna. Amém, aleluia. Olha só que maravilha, querido, é servir a Deus. A palavra sincera do Senhor Jesus foram julgadas como duras e severas, ao ponto de provocarem a disseção de muitas pessoas e até de discípulos. Até os discípulos, querido. Veja bem como que está hoje. Jesus já sabendo lá atrás o que ia acontecer, que até entre os discípulos tiveram, querido. Porém, mesmo sabendo que seria abandonado, ele não deixou de pregar a verdade. Olha só o tanto que Deus é fiel na minha e na tua vida, querido. Na vida da humanidade, que mesmo sabendo, querido, ele levou sobre si um peso, a qual eu e você e a humanidade, a qual eu e você e a humanidade, querido, fez. Ele levou ali uma carga que não era dela, querido, que não era dele. Olha o tanto que Jesus, ele é lindo. Aleluia. Porque quem entrega, querido, um filho para morrer por mim e por você. Tenta imaginar se isso não é coisa de Deus, se isso não é coisas do céu. Quem poderia entregar, querido, um filho para poder morrer por mim e por você, senão aquele que o enviou? Amém, aleluia. O problema não estava na palavra ou na forma como ela foi dita, e sim nos ouvintes dela, que se mantinha com seus corações endurecidos. Eles resistiam por não aceitarem o preço a ser pago, entregar e submissão total ao Salvador. O que é que acontece hoje, querido? Glória a Jesus. Se Jesus não é um peso para a humanidade, aí eu não vou poder mais fazer isso, como foi falado, eu não vou poder mais fazer aquilo. Quando na realidade é um plano de salvação, que eu e você temos que passar para poder viver na glória com Ele. Meu papai amado. Ele vem e entrega o seu único filho por amor da humanidade, e o que ele requer de nós é que a gente não morra, mas tenha a vida eterna. Maravilhoso. Nós não precisamos nem morrer, porque ele já enviou alguém para isso, por mim e por você.
Assim são definidas as palavras do Senhor Jesus, pois elas têm origem na sua união com o Pai. Mas as suas palavras só produzem vida em nós quando são compreendidas e absorvidas no Espírito Santo de Deus. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, meu irmão, é como o pastor sempre fala: pregar é o nosso dever, a pessoa aceitar já é o dever do Espírito Santo de Deus. Mas nós já estamos fazendo com certeza aquilo que agrada a Deus, porque a palavra vai dizer: quem enviarei se não tem quem pregue? Então, meu irmão, se eu e você, assim como outra hora, nós fomos resgatados através da palavra do Senhor, por que nós achamos muitas das vezes que um abraço, que um Jesus te ama, também não vai mudar a vida de alguém que está lá fora? E eu não fui fácil, querido. Não fui, meu Deus. Demorei para entender, mas quando a gente passa a entender, isso é maravilhoso. E quando o Espírito de Deus se revela ao espírito do homem, e não à sua carne, aquele que se mantém conectado com ele recebe entendimento, força, virtude espirituais para se manter na fé. Está vendo que é um plano de salvação? Primeiro ele te encontra, depois nós encontramos ele, e aí ele começa, meu irmão, a trabalhar na minha e na tua vida. E daqui a pouco, querido, a gente vai sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, e a gente não quer mais olhar para trás, querido. Pode estar o mundo caindo, mas você está ali, ó, vendo com os olhos espirituais. Por isso que a palavra vai dizer que quem está na carne vai ver as coisas da carne, mas quem está em espírito, querido, está sabendo exatamente que Jesus está às portas. E a gente só consegue identificar isso porque eu e você, querido, estamos na palavra. E é forte, querido. É forte. Aqueles que mantêm a sua fé fundamentada somente nos benefícios do Evangelho, facilmente abandonam o Senhor. Facilmente abandonam, querido, porque a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu e você, querido, permanece na direção do Espírito Santo de Deus, não tem como a gente mais olhar para trás. Mas quantos e quantos, querido, não estão saindo da presença de Deus? Quantos e quantos não estão morrendo ao sair da presença de Deus? E hoje eu falava ali no trabalho, meditando ali, conversando com algumas pessoas que, querido, o poder do Senhor, ele não é limitado, mas o poder do inimigo, ele é limitado pelo próprio Deus. Lembra de Jó, querido? Foi o próprio Deus que autorizou ao inimigo a fazer o que aconteceu com Jó. Mas em todo o tempo Jó se manteve fiel. E sabe o que é interessante? Que Jó, ele estava abraçando a causa dos filhos. Não era porque ele vacilou, porque ele tropeçou, não, querido. Mas ele entendia que o poder da oração surte muitos seus efeitos. E assim tem que ser na minha e na tua vida.
Por que a gente acha, querido, que o Senhor não tem nos escutado? Muitas das vezes, querido, até o silêncio de Deus é resposta, como foi falado aqui na oração de abertura. E muitas das vezes a gente, meu Deus, fala comigo, fala, Deus está falando. Deus está falando através do silêncio dele. Aleluia. Apenas o novo nascimento pode alicerçar a vida espiritual. As bênçãos são maravilhosas, mas todas irão acabar um dia. O único milagre eterno é a regeneração interior que faz a pessoa se tornar uma nova criatura. Essa é eterna, querido. Quando eu e você se encontra, quando eu e você vive na direção do Espírito Santo, essa é eterna na minha, na tua vida. Para onde, quem iremos? Né? Pedro vai falar através da palavra dele. Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aí está vendo, querido, quando a pessoa passa a reconhecer. Olha quando é interessante, quando as pessoas, quando nós abrimos a nossa visão espiritual e passa a reconhecer. Pedro respondendo e perguntando, mestre, com outra pergunta, e assim faz uma profunda. Onde mais o pecado pode encontrar o perdão se não for em Jesus Cristo? Aonde, querido? Aonde, querido, que a gente vai encontrar o perdão se não for em Jesus Cristo? Aonde nós vamos encontrar a salvação se não for em Jesus Cristo? A gente pode gastar o dinheiro do mundo todo, querido, mas